Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Eu sou o Dr. André Chiga, sou médico cardiologista e você está aqui no nosso programa Saúde com o Brasil. Então, se você está passando aqui pelo nosso canal, quero te convidar para ficar aqui com a gente, porque hoje eu tenho uma visita e um convidado ilustre, Dr. Alberto Guimarães, diretamente de São Paulo. Dr. Alberto tem 35 anos de experiência numa das áreas mais lindas da medicina, que é a obstetrícia. Então, nós temos bastante coisa para falar sobre a gestação aqui hoje, doutor Alberto. Muito bom, é um prazer, Chica, estar com você nesse canal. Vamos falar desse Alberto, tema. tem muita gente que tem medo do parto, acha que a dor vai ser um impedimento, a pessoa ela confunde parto com sofrimento, algumas mulheres, hoje a gente escuta dizer que não quero ter filhos, casais que não querem ter filhos. Como é que você enxerga essa questão do medo? Realmente, nós estamos numa cultura onde, de fato, a palavra parto, ele já remete a alguma coisa que é muito difícil, que é muito desafiador, que talvez nem saia vivo dessa experiência, dessa jornada, né? Então, o parto, ele ficou e por muita gente, entendido como algo extremo, algo a ser evitado, especialmente quando a gente pensa parto normal, né? Que é o grande, ai meu Deus, né? Da mulher que simplesmente acabou de engravidar, já dá aquele desespero. Por quê? Porque culturalmente, as histórias, se a gente for olhar a história de nascimento, tem nesse percurso alguns momentos muito marcantes, principalmente para as últimas gerações ou para os últimos 100 anos. Imagina que o parto, ele saiu de um evento que acontecia praticamente no domicílio, né? E onde as pessoas não questionavam nada, engravidava e simplesmente ia para ver o que acontecia, né? Ou seja, parto em casa, o parto naquele período tinha uma mortalidade realmente mais alta, mas era tudo meio atribuído a si mesmo, a natureza pura e simplesmente. Na medida que as coisas foram evoluindo e foram surgindo os médicos e as suas atuações, especialmente nas santas casas, né, que foi um dos primeiros espaços para acolher a mulher grávida, o que nós tínhamos, ou o que nós temos de descrições, como que as pessoas falavam que era o parto, né? Veja, era um lugar para acolher, sim, mas era um lugar para acolher, digamos, do espaço físico, basicamente, mas não tinha muito aspecto técnico envolvido, né? E a pessoa entrava, né? Ia nascer no tempo que entrasse em trabalho e passar por o que ela tivesse que passar. Pois bem, era realmente a contração vinha, era dolorido, era tal, mas nós tínhamos naquele momento um aspecto que era muito poderoso, que era esse apoio, esse suporte de uma pessoa, seja a parteira, né, ou seja a enfermeira dentro dessa santa casa, que acolhia, que apoiava, que estava junto dessa mulher. Pois bem, a coisa foi avançando para o surgimento do médico, do especialista e da medicalização, digamos assim, da medicina. E o tempo também foi passando. Então foi surgindo, por exemplo, os especialistas e, num primeiro momento, o especialista nestas regiões, eles vieram como pessoas que evitavam aquele sofrimento do parto. Então, a ideia no começo foi, nossa, mulher que tem marido, que tem dinheiro, não sofre. Então foi o primeiro malefício, digamos, de certa maneira, da tecnologia, que deveria vir para agregar, para dar maior segurança, não. Ele veio quase para dizer, se você tem dinheiro, você não sofre. Se você não tem, vai nascer na Santa Casa, nas mãos de quem está. Isso foi uma distorção terrível. Por quê? Veja, essa mulher que antes achava e que podia parir, que dar à luz, que era o grande barato do negócio, quer dizer, dar à luz, olha a força, né, de alguém que gerou, que se desenvolveu, num dado momento é dado um sinal da natureza e ela entra no processo para entregar o filho ao mundo, quer dizer, ela dá à luz. Ela entrava numa situação de
de dependência e de desvantagem, porque a maioria das pessoas não tinham recursos para isso. E dali, quando você olha para o vizinho que a grama está bem verde e tal, a outra já não fica boa. Então, o parto começava a parecer o quê? Uma coisa de castigo, de punição e de um desejo de alguém resolver para você. Essa foi uma das maneiras que é entendido essa construção inicial desse desespero. Você falou muito bem, né? Quando a gente quer falar que um negócio é difícil e trabalhoso, a gente fala, nossa, vai ser um parto, né? Isso daí é muito triste, né, Alberto? Porque talvez seja um dos momentos mais incríveis da nossa vida, é essa oportunidade de trazer mais uma pessoinha ou duas de uma vez, quando são casos de gêmeos. E aí eu sei que você tem um trabalho genial para falar sobre o parto sem medo, um parto que seja quase que um presente mesmo para a mãe. Então, se essa história que o Dr. Alberto Guimarães contou para você aqui sobre a evolução do parto faz você refletir sobre alguma coisa que você passou, alguém da sua família, eu quero te convidar para ficar aqui com a gente, e daqui a 2 minutos nós vamos estar de volta. A ANADEM, Sociedade Brasileira de Direito Médico e Bioética, é uma sociedade civil instituída nos moldes do artigo 53 do Código Civil Brasileiro, combinado com o inciso 17 do artigo 5º da Constituição Federal. Criada há mais de 2 décadas, a sociedade é a maior rede de blindagem profissional do Brasil que promove debates sobre problemas relacionados ao exercício profissional de diversas áreas da saúde. Atualmente temos milhares de médicos, cirurgiões dentistas e enfermeiros associados. Todos eles contam com o Fundap, Fundo Prestamista de Defesa Profissional, a maior rede de proteção e defesa profissional médica e odontológica do Brasil. O sistema oferece segurança, proteção jurídica e patrimonial, além de gestão do risco da atividade médica e hospitalar. Temos uma ampla rede de escritórios de advocacia credenciados e especializados em direito médico e odontológico. E também oferecemos uma apólice coletiva com cobertura de até R$500 mil anual. Saiba mais em nosso site www.anadem.org.br. As decisões que você toma para seu filho hoje são para a vida toda. Escolas, cursos, atividades e até os profissionais de saúde que vão cuidar do desenvolvimento dele. Por falar em saúde, você pode proporcionar acesso a tratamentos cada vez mais eficazes, fazendo uma escolha agora: armazenar as células-tronco dele, um tesouro precioso guardado dentro do dente de leite. Se você guardou as células-tronco do cordão umbilical do seu filho, guarde também as do dente de leite. E se não guardou, você não pode perder essa oportunidade. Agora é a hora de tomar a decisão certa. Conheça a R-Crio e saiba mais sobre este ato de amor que dura a vida toda. Acesse www.r-crio.com. Bom, estamos de volta no primeiro bloco. O Dr. Alberto Guimarães fez um pouquinho da retrospectiva de como foi a evolução do parto, desde a época das Santas Casas até o surgimento do especialista médico. Em muitas coisas a gente ganhou em relação à segurança do parto, mas em questão da essência, por algum tempo, ou para os mais desavisados, a gente pode até ter retrocedido, não é, doutor Alberto? Como é que você enxerga? Está trazendo para as novas mamães. É isso mesmo, Chica. Então, veja, essa experiência que as pessoas tiveram do parto, ela não precisa ser o retrato para todos os bebês que vão nascer, especialmente daqui para diante. Por quê? Porque o avanço da tecnologia ele pode ser usado a favor dessa mulher, especialmente quando ela entende que o protagonismo, a grande estrela desse filme é ela, a mulher, com esse bebê no ventre. Né? E usar o assistência de pré-natal, o momento da internação, os recursos durante o trabalho de parto, que podem ser utilizados para diminuir o desconforto, para diminuir a dor. Isso nós estamos dizendo de massagem, estamos dizendo de usar a hidroterapia, ou água morna, chuveiro, dizendo que ela pode se movimentar durante esse trabalho de parto, que pode ter um parto sem necessariamente ter que colocar soro para acelerar contrações. Então,
ela pode vivenciar, se está em trabalho de parto, as contrações no ritmo que o corpo dela vai propondo, e cada contração é um pedágio para dilatar um pouquinho desse colo, para esse bebê estar mais próximo de chegada, né, dela entregar esse bebê para o mundo, de que durante o trabalho de parto, a gente vai estar escutando o bebê, vai estar olhando se a reserva de oxigênio dele está boa, se estiver boa, então não precisa de desespero, correria para tirar, e inclusive no que diz respeito ao tamanho da dor, à intensidade da dor. E é interessante nós observarmos que todos os trabalhos que têm sido publicados mostram que é vantajoso para a mãe e para o bebê quando a gente consegue entrar em trabalho de parto, caminhar e ir para parto normal. É uma situação para a mãe de uma recuperação muito melhor, muito menos chance de ir para uma UTI, de tomar sangue, de fazer cirurgia, e inclusive numa outra gestação tende a ir melhor, porque já passou por uma experiência dessa forma, a bacia já foi testada e a experiência já foi comprovada e que já deu certo. Para o bebê, é um bebê que tem, na passagem do canal, vai ter menos chance de pegar as infecções precoces, aquelas infecções iniciais, porque quando passa no canal de parto, e aí a natureza dá um show, quer dizer, só de passar naquele espaço, recebe umas bactérias que a mãe já fez a vacina para o bebê. E o sistema imunológico, defesa do bebê, vai ser muito mais potente quando ele estiver aqui fora. Então, é um bebê que, no nascimento, vai sendo realmente semeado essas bactérias, que a criança vai ter contato inicial e já tem a vacina. O canal de parto vai fazer com que o pulmão já libere uma secreção, líquido, ele vai conseguir respirar mais fácil. E esse bebê, quando nasce, não precisa correria para poder cortar cordão e tal, ele pode continuar pulsando, ligado ainda a essa mãe, recebendo mais oxigênio, recebendo hormônios, especialmente a ocitocina, viu? Que é o hormônio do amor, é o hormônio que vai fazer com que o vínculo da mãe com esse bebê ele seja acionado, né? Porque a mãe já traz essa potência, né? E a ocitocina é a matéria-prima que permite esse start, iniciar esse momento. Então, esse parto assistido, um parto que respeita a vontade da mãe, é um parto que pode fazer com que quem passar por essa experiência, quando for contar disso, vai contar com muito mais orgulho, com muito mais alegria, dizendo, eu passei por isso e eu recomendo e eu passaria de novo por esse bebê. Porque foi uma experiência de realmente dar à luz, né, e transformar essa mulher em mãe e esse casal em família. Então, seguramente, essa é para ser uma experiência positiva. Sensacional. E você estava me contando nos bastidores que mesmo o parto normal, ele pode ser com analgesia, não é verdade? Isso é muito interessante, porque muita gente pensa que parto normal não pode ter recurso, digamos, de analgesia. E pode sim. Um parto normal, ela pode, se a mãe realmente solicitar, se tiver no momento de uma dor intensa e ela achar que aquilo pode fazer, ela pode solicitar sim, e feito por quem está habituado a fazer analgesia para parto, a quantidade dessa anestesia, claro, não é a mesma que usa para uma cesárea, porque senão a cesárea para tudo, para contração, cai pressão e tal, mas diminui muito esse desconforto, de maneira que a mulher vai passar por esse momento, que é o momento talvez mais crítico, né, que muitas reclamam muito da dor, e ela vai ter a tranquilidade de, se precisar, de pedir esse apoio, esse suporte, e ter para que a construção dessa chegada do bebê seja muito mais realmente positiva. E no próximo programa com o Dr. Alberto Guimarães, nós vamos desmistificar essa questão do tipo de parto. Será que existe um parto melhor do que o outro? É um parto natural, o parto humanizado, é o parto cesárea? Ou o que importa é o parto adequado para cada situação? Então, nos veremos no próximo programa.